Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os pronombres indefinidos. O que isso quer dizer, né? Bom, os pronomes, como a gente sabe, ele vai se relacionar com o sujeito de uma oração. Indefinido é um sujeito que não se define, ou seja, a gente pode até falar de uma questão de quantidade e substituição desses pronomes, ok? Então vamos ver algumas funções de utilidade dele. Bom, eles indicam imprecisão e indeterminação, ou seja, não é preciso ter a determinação que, vamos supor, se há um coletivo de meninas brincando, então é necessário que a gente identifique essas meninas, ok? A gente pode utilizar aí a questão dos pronomes indefinidos. Bom, ele traz uma noção quantitativa, mesmo que ele não tenha um número expresso do objeto, nem do sentimento, nem da unidade e aí por diante, ok? Então a gente percebe aí que ele não necessita dessa questão de expressão do número, mas sim trabalhar com a quantidade. E terceiro e último ponto de utilidade, a gente vê sobre eles ter valor de um pronome, adjetivo ou advérbio. Bom, quando eles vêm trazendo aí essas funções, lembrando, eles podem estar acompanhando um pronome, um adjetivo, um advérbio, certo? Então a gente vê aí, olha, os primeiros indefinidos, ok? Bom, a gente vai ver no contexto dos invariáveis. Vejam, então existe também a forma invariável, ok? É aquela forma que ele vai tomar como um pronombre. E a gente tem dois. A gente tem algo e nada, ou seja, algo para afirmativa, nada para negativa. Isso quando eu vou falar de coisas, ok? E eu tenho também alguém e nadie, ou seja, alguém para afirmativa, nadie para negativa. E isso eu vou falar relacionado às pessoas. Então, na sua tradução seria assim: algo, nada, algo, nada no português. Alguém, nadie, alguém e ninguém no português, certo? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Bom, na questão de relacionar com as coisas, a gente vê assim: algo me parece malo, ou seja, alguma coisa parece mal, ok? Nada lhe parece bueno. Ou seja, nada aí vem trazendo o sentido do pronome invariável. Vejam que ele também, por ser invariável, ele não vai flexionar em gênero e número, ok? Vamos ver agora com as personas, como é que ocorre. Vejam aí o primeiro exemplo. Ha visto alguien detrás de la puerta. Vejam que ele não foi preciso, aí ele não identificou quem seria esse alguém. A nadie le importa lo que Rocio disse, ou seja, a ninguém importa o que Rocio, não é isso? Disse. Temos aí também quando ele tem a função de um advérbio, ou seja, anteriormente a gente viu na função de um pronome, agora a função de advérbio. A gente sabe que advérbio ele vai trazer uma circunstância para determinadas palavras. Que palavras são essas? Vejam aí. Então ele vai sempre estar acompanhando um adjetivo, um particípio, um advérbio, ou ele vai ter essas funções dentro de uma frase. Então, por exemplo, algo, ok? Então a gente vai trabalhar aqui quando tem a função adverbial, só algo e nada vai ter essa função, certo? Então vamos lá. Vejam, algo, quando eu utilizo algo, quando ele traz o sentido de um pouco. Me sinto algo contenta, ou seja, me sinto um pouco feliz, certo? Estava algo distante, estava um pouco distante. Agora a gente vê na forma do nada, na negativa. Então, esse nada, no sentido de advérbio, ele vai trazer a mesma coisa ou a mesma conotação do muy, ok? Que é o muito no português. Vejam aí o exemplo. Este niño me parece nada malo. Ou seja, este menino me parece
bem, digamos assim, ok? Esta chica não me parezca nada encantada por la clase. Ou seja, essa menina não me parece, ok? Muito encantada pela aula. Vamos ver agora os indefinidos invariáveis como substantivo, que também vai relacionar algo e nada, quando eles tomam a sua forma do substantivo, ok? Vejam só. Pablo tuviera un algo de interacción en la clase. Ou seja, Pablo teve um algo, seria um processo substantivo, ok? Ou é um que, uma iniciativa. Agora vejamos na parte negativa. Não vou dar-te nada esta semana. Ou seja, não vou te presentear, ok? E aí ele traz no sentido do substantivo também. Bom, e agora a gente vai ver, para fechar, né, toda essa questão, se existe o indefinido invariável, existem os definidos variáveis, ok? E quem são eles? São eles representando pessoas, ok? E coisas. Então a gente vê aí, olha, alguno, alguna, algum, para justamente aquelas palavras que depois desse indefinido seja masculino singular, temos algunos e algunas para o plural. A mesma coisa ocorre com a negativa. Ninguno, ninguna, ningum, quando ele vem antecedendo um substantivo masculino singular, ningunos, ningunas, ok? Vejamos os exemplos. Tengo algunos coches para seleccionar. No, ningún alumno la hizo. Percebem? Então, temos dessa construção. Então, só para memorizar. Existem os pronomes indefinidos invariáveis que, relacionando coisa, não é isso? Nós temos o quê? Nós temos justamente algo, nada. Relacionando a pessoas, alguém, nadie, ok? Temos também os indefinidos variáveis, que são o alguno e aí por diante até sua plural, e é o ninguno para negativa até o plural, certo? Pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre o pronome relativo. Algumas pessoas têm muita dificuldade na utilização desse pronome, porque ele vem trazendo aí uma regra. Mas a gente pensa direitinho do que vai se tratar. Vai se tratar da identificação do sujeito da oração, ok? Então vamos ver aí o que seria o pronome relativos. Los pronombres relativos, como indica su nomenclatura, sirven para hacer referencia a unidades que están en las oraciones que los procedem ou los sucedem. Ou seja, são aquelas orações que antecedem ou vêm posterior a essa questão desse pronome e que ele vai fazer a referência necessária, ou anterior ou posterior, certo? Para que não se repitam os referentes, se utilizam os relativos, ou seja, para que não se repita aí essa questão desse sujeito dessa oração, é necessário que eles estejam presentes. Ele faz essa mudança, essa troca, certo? Vejamos aqui. Os tipos dos pronomes relativos que nós temos. Em frequência, com mais frequência, digamos assim, nós encontramos o que. Ok? Por quê? Porque o que ele vai estar relacionado de uma forma invariável tanto ao masculino quanto ao feminino, tanto a persona quanto a coisas, tanto singular quanto plural. Ou seja, o que é como se fosse universal, certo? Então vejam só, ele mais utilizado porque se refere tanto a persona como a coisa, é invariável. Vejam esses exemplos aí. Na primeira oração nós temos este que les habla, a segunda oração é el professor. Então, este que les habla é el professor. Então, esse o que fala é o professor. Essa relação entre que
e a oração e as orações, esse que ele busca aí posteriormente sendo citado o professor. É como se ele pegasse esse sujeito, colocasse ele também antecedendo aí. É como se ficasse assim: este professor que les habla es ele professor. Ou esta persona, no caso. Se a gente fosse substituir aí o professor, antes de tudo, ele é uma pessoa. Então, ele puxa aí essa questão anterior. Então, a pessoa que fala agora é o professor. Então, é como se fosse sinônimo, entenderam? E que estão referindo a mesma pessoa. Próximo seria quales. Usado normalmente com determinantes, ou seja, de, em, no, ok? E no espanhol a gente sabe que tem em, ele, certo? No espanhol, de e em também. Então eles têm que vir aí com os determinantes. Se refere-se a personas ou cosa também. Sustitui el relativo que, aunque el uso de este último es más frecuente. Vejam, eles podem ter a função do que, porém o que ele sempre vai ser mais frequente. Para que não haja repetição sempre desse que, aí sim a gente faz o uso do qual, o quales, que ele aí muda de gênero, muda em número, certo? De acordo com o determinante que o acompanha. O que é esse determinante? É o determinante da concordância verbal. Alguns verbos ele vai perguntar o seguinte: você gosta de quê? Entendeu? Esse de aí seria o determinante. Vejamos um exemplo. En el accidente sufrió graves heridas a consequência de las cuales faleció posteriormente. Olha, esse de las quales seria uma menção sobre as feridas, ok? Graves feridas que ocorreu no acidente. São termos que vêm o antecedente. Como se podrá ver en los ejemplos siguientes, se puede sustituir el cual por suas formas, que seria ela no feminino, la qual, no singular, el qual, não é isso? No plural, los quales, e no plural do feminino, las quales, por el que. Então a gente pode substituir aí esse el qual por el que, com a variação de ellos antecedentes. Então, com as variações dos antecedentes, ok? Veja um exemplo. Dijo que tiene 4 hijas, de las cuales 2 son gemelas. Dijo que tiene 4 hijas, de las que 2 são gemelas. Então, vejam que ele sempre vai estar acompanhando, vai estar concordando de acordo com o gênero, ok? Próximo tipo do pronome relativo, que é o quien ou quienes. Se refere-se especialmente a personas. Diferente do português, são variáveis. Há duas formas, uma para singular, outra para el plural. Então, nós vemos aí que tem tanto a forma singular quanto a forma plural. Exemplo, Sergio, quien había dicho la verdad, es amigo de mi primo Daniel. Então, Sergio, quem havia dito a verdade. Quem disse a verdade não foi Sérgio? Então, esse quem aí, ele está se referindo a uma pessoa que é Sérgio, um antecedente. Okay? E por último, nós temos a recorrência do cuyo, cuya, cuchos e cuchas. Então, este pronome serve para indicar a ideia de possessão ou pertenência. Então, ele sempre vai estar concordando aí com o termo anterior, ou seja, o sujeito anterior, com a questão de pertencer, da posse. Porém, pessoal, vejam aí o seguinte: eles mantêm a concordância em número e persona com la possessão, não com ele possuidor. Ou seja, ele vai ter a concordância com aquilo que está sendo possuído. Ok? Se eu tenho vários celulares, posso dizer assim: tenho muitos, tenho alguns móveis cuyas estão deteriorados. Veja, cujas estão, os celulares estão, entendeu? Então eu concordo com a questão do objeto que está sendo possuído. Vejamos o exemplo aí. El alumno cuyas evaluaciones están sobre la mesa no está presente.
esse cuyas, ele vai se relacionar, se referir às las evaluações, que são provas, ok? Por isso está no feminino e no plural. Ok, pessoal? Então, mas prestem bastante atenção agora. Os pronomes relativos, em alguns casos, são acompanhados por preposições, que são determinadas por el verbo pertencente em la outra oração. Então, alguns vão vir aí com um verbo que pertence a uma outra oração. Veja um exemplo. El pupitre em el que me senté, estava roto. Quem se senta em algo, não é isso? Em algum objeto. Então vejam só aí, o pupitre. Então o verbo ele vem posterior, então esse em pertence a esse verbo, ok? Então pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Hasta luego.